Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra a memória de São Justino, esse santo dos primeiros séculos, o primeiro dos padres pós o período apostólico. E vemos que este santo mártir tem particular importância pela defesa da fé. São Justino, nascido no início do segundo século, ele é impelido a conhecer. Em primeiro lugar, nascido ainda em meio aos pagãos, busca conhecer e se aprofundar na filosofia de Platão, mas tem um ímpeto eremita e vai para o deserto. Então, uma figura misteriosa aparece-lhe e apresenta o cristianismo, diz-lhe quem é Jesus, apresenta o mistério pascal, o amor de Deus por nós, e ele se converte. E assim troca a filosofia de Platão pela verdade, pela fé. E assim podemos, e depois, diante das perseguições que via, busca verdadeiramente caminhar na fé. É batizado no ano 130 e depois vai a Roma e busca então anunciar as verdades de fé àquele povo com discussões, apresentando, tirando o sentido meramente filosófico horizontal e apresentando-lhe as verdades de fé. E assim podemos entender o porquê a liturgia de hoje expressa tão bem essa festa, pois São Justino, ele, como diz o Evangelho, ele foi um sal que salgava, ele foi um sal que dava sabor, foi verdadeiramente uma luz que é colocada à frente para iluminar. E assim nos apresenta o Evangelho de São Mateus, aonde no capítulo 5 ele apresenta essa realidade. Se o sal não salga, de que serve? Se a lâmpada é colocada debaixo da cama, de que serve? O sal é para salgar e a lâmpada é para colocar no alto de um candeeiro, a fim de que ilumine. São Justino assim o fez, buscou iluminar com a verdade aqueles que estavam em seu meio, aqueles a quem podia levar a verdade. E assim levou esta verdade por meio do anúncio, como apresenta na primeira leitura São Paulo, na carta aos Coríntios, mostrando que como são insensatos os homens que por vezes se fincam nas realidades meramente terrenas, que se fincam meramente nas filosofias e não veem que a verdade é mais. A verdade é uma pessoa, é nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo apresenta-nos que, que a verdade é Cristo, que a verdade é aquilo que Cristo nos anuncia, e por isso diz: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus houve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. E aquilo, e depois termina aquilo que se fez, que é dito insensatez de Deus, é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus, mais forte que os homens. E esta força é o amor, essa sabedoria é a verdade, a qual São Justino foi defensor, e por isso nos mostra o como buscar essa verdade de modo firme, ao ponto de dar tudo, entregando-lhe, inclusive, a vida para defender essa verdade. Ele foi martirizado por causa da inveja, pois, diante de uma disputa, um daqueles que ali estavam, vendo que havia perdido, denunciou:
ao imperador Marco Aurélio, que então o flagela e o mata, decapitando-o. Que possamos ter em nossos corações esse amor ardente por Cristo. Ele, que na última quinta-feira andou no meio de nós, quis estar conosco, quis se fazer presente a nós no seu sacramento do amor, que possamos, como ele, buscar estar junto a Cristo, que como somos Justino possamos buscar estar junto a Cristo e anunciar a fé com a nossa vida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.